Entendo. Boa tarde, Questão da suspensão ou do cancelamento desse contrato em escola. De vista para um tipo de ação como essa? de tocar tem acontecido aqui no Brasil, no cenário legislativo. Hoje a gente não tem nenhum instrumento legislativo, não tem nenhuma lei, não tem nenhuma medida provisória que traga uma solução direcionada a esse tipo de pergunta que você me fez. Né? O que é que a gente tem? A gente tem orientações, a gente tem recomendações de vários órgãos de defesa do consumidor, e aí eu incluo o Ministério Público, eu incluo a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, eu incluo também a Associação dos PROCONs de todo o Brasil. Né? E a recomendação, que é muito diferente de uma norma, de uma definição, né? Eles recomendam praticamente em um único som, né? Que os consumidores eles tentem ao máximo manter o contrato de serviço. E a recomendação para os fornecedores, no caso das instituições de ensino, é que elas possam moldar o contrato para trazer mais equilíbrio contratual e, obviamente, conceder algum desconto para os pais de acordo com o valor de redução de custos que ela teve, né, a proporcionalidade. Em relação a essa sua pergunta específica, se é possível ou não cancelar o contrato sem a cobrança de uma multa, de uns juros, sim, a recomendação número 1 dos PROCONs de todo o Brasil diz que, exauridas as possibilidades de continuidade do serviço, onde não há mais nenhuma possibilidade, é possível que o pai ou que o estudante solicite o cancelamento do contrato sem a cobrança de nenhuma multa rescisória. Tá? Até porque, né, existe o princípio aí do risco da atividade empresarial. Né? O consumidor ele deve ser visto, mesmo numa situação de pandemia, onde todas as partes foram afetadas, tanto fornecedores como consumidor, como parte hipervulnerável da situação. Né? Então, diante dessa situação, quem deve assumir o risco, o ônus da pandemia, né, dessa multa rescisória, seria, de fato, o fornecedor e não o consumidor. Muito bem, Jonatas. Outra reflexão importante nesse momento, junto aos pais, né, que acompanham o AB1 agora, seria também a de que é necessário avaliar com muito cuidado a necessidade dessa eventual suspensão, não é, ou o cancelamento do contrato, porque a perda do ano letivo para o filho, para aquele estudante, pode implicar num prejuízo muito maior, não é? Que é o prejuízo relacionado à educação. Exatamente. É tanto que todas as orientações que existem hoje em relação a isso, né, orientam no sentido da continuidade da prestação do serviço, justamente para não trazer nenhum prejuízo maior àquela pessoa que está necessitando da educação. Fora que, se tratando de educação de criança, né, é um dever dos pais manter a criança matriculada, né, inclusive a retirada da escola pode até mesmo caracterizar o crime de abandono intelectual. Né? O Conselho Tutelar pode optar aí por essa tipificação penal. Né? Então, é muito interessante que os pais se atenham a esse tipo de situação, coloquem na balança muito bem para ver o que é que vale mais a pena, né? Se é de fato a interrupção do ensino ou se de fato a continuidade. Sem dúvidas. Agora explica para a gente, tecnicamente, para a gente entender de forma bem didática, as reais diferenças entre a suspensão e o cancelamento, não é? E os impactos desse contrato. Hoje a gente está no momento em que a gente tem, na verdade, não uma simples suspensão, né? A gente tem uma resolução. Juridicamente falando, é quando ambas as partes são afetadas por um fato superveniente. E o que acontece? O próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, né, ele deixa bem claro que sempre que houver algum fato superveniente que traga algum prejuízo ao consumidor, esse contrato ele pode ser alterado, né? E inclusive o Poder Judiciário ele pode ser acionado, né, para tratar dessa revisão contratual, né, trazendo equilíbrio a essa relação que no momento se encontra desequilibrada. Então, basicamente, se o pai daquele estudante, ou então até mesmo o estudante, se vê prejudicado diante de uma situação dessa, ele pode buscar o Poder Judiciário através de uma ação revisional, né, para exigir, na verdade, que a instituição educacional ela conceda o desconto, ou então retire a cobrança de uma multa rescisória
desse tipo de situação que a gente está vivendo. E em relação aos pais, no momento de fazer essa solicitação junto à escola, junto à instituição de ensino, existe alguma justificativa para apresentar à escola ou não? Olha, vários pais têm reclamado constantemente da impossibilidade de continuidade da prestação de serviço. Por quê? Muitas vezes, naquele lar onde a criança estuda só tem um computador, ou até mesmo a criança, por ser muito nova, não consegue acompanhar aquela educação à distância. E isso daí, de fato, termina impossibilitando totalmente a continuidade da prestação de serviço. Então, esses daí podem ser motivos para essa suspensão contratual. Doutor Jonatas, muito obrigado pela sua participação no AB1 dessa sexta-feira. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Vamos seguindo, ó. A Prefeitura de Caruaru divulgou o resultado do monitoramento do isolamento social nos bairros da cidade. Os números, pessoal, mostram o comportamento da população na última quarta-feira agora, feriado antecipado pelo Dia de São Pedro. De acordo com o levantamento feito em parceria com a empresa Inloco e a Universidade de Pernambuco, o índice médio de isolamento na cidade ficou em 48,2%, bem abaixo do recomendado, que de acordo com as autoridades de saúde é de 60%. Mas nenhum dos 41 bairros monitorados atingiu essa meta. O levantamento apontou as áreas mais críticas. Entre elas, o bairro Nossa Senhora das Graças, com apenas 38,45% de isolamento. Olha só, depois aparece a Vila do Aeroporto, com 39,1%. E o bairro Agamenon, com 39,96% de isolamento. Já os 3 bairros que registraram as maiores taxas de isolamento foram o Luiz Gonzaga, com 55,83%, o residencial Luiz Bezerra Torres, com 55,9% e o Boa Vista, com 56,1%. E olha, a Prefeitura de Caruaru recomendou que empresas do município providenciem teste sorológico rápido para empregados. O novo decreto foi publicado nesta quinta-feira. A intenção é evitar a disseminação da Covid-19 entre os empregados e a clientela. Em caso de testagens positivas, a empresa deve informar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde. E nesse período de pandemia, muitos serviços estão suspensos, como, por exemplo, as consultas com os dentistas. Mas e aí? Se surgir um problema urgente, hein? Aquela dor de dente que não passa de jeito nenhum, ou então aquela restauração que caiu. A gente vai saber os detalhes ao vivo agora com o Magno Wendel, que já está chegando aqui. Por exemplo, aqui em Caruaru, tem dentista na rede pública, Magno? Boa tarde para você. Oi, Almir, um abraço para você, boa tarde também a todos que acompanham aqui o nosso AB1. Existe sim dentista atendendo, mas só para situações que são de extrema necessidade, né? A gente vai inclusive conversar agora com uma dentista que atua aqui em Caruaru, a doutora Ruth Máximo, e ela vai até explicar para a gente quais são esses casos de extrema necessidade, porque sentir dor ninguém merece, né, doutora Ruth? De repente está sentindo dor ali. Quando é que a gente sabe que tem que, de fato, procurar um dentista? Boa tarde. Isso, boa tarde. O paciente ele não pode sentir dor. Então, os casos de urgência é pulpite, que é conhecida popularmente como dor de dente. Também se a pessoa sofreu uma queda, um trauma nos dentes ou no tecido mole, aí é indicado que se procure um dentista para fazer uma avaliação. Se a pessoa utiliza aparelho ortodôntico e esse aparelho está ferindo, causando uma úlcera, aí esses casos são os mais indicados para procurar tratamento, ou se a pessoa está com uma cárie e essa cárie está causando dor. E aí, por que se tomou esse cuidado de evitar que todo tipo de caso fosse atendido? Só está se atendendo caso como esse, de extrema necessidade. Qual o risco que tem nessa atuação do dentista no momento que está ali com o paciente? O nosso conselho, ele priorizou, desde o dia 20 de março, nós realizarmos só atendimentos de urgência e emergência, eliminando os atendimentos eletivos. Porque no consultório tem o caso do risco de contaminação, principalmente para o profissional. Nós tomamos todas as medidas de biossegurança, não só agora, como sempre, porque nós trabalhamos com risco biológico grande, com outros vírus no dia a dia, e nessa época nós
temos um cuidado ainda maior e também nós temos o caso do aerosol, que nós estamos evitando utilizar, que é aquele motorzinho popularmente conhecido, porque ele gera o aerosol da saliva do paciente, mas nós tomamos todos os cuidados e o consultório odontológico ele tem um risco igual à sua casa, porque os cuidados com esterilização e desinfecção são muito grandes. Pois é, e quais são esses cuidados que vocês têm quando vão atender um profissional? Quando o paciente, antes mesmo de ir para o consultório, nós já conversamos com ele por telefone, fazemos uma anamnese detalhada para saber se esse paciente ele teve algum sintoma de Covid. Também, ao chegar no consultório, nós fazemos a aferição da temperatura desse paciente. O consultório, nós removemos todos os objetos de decoração. O profissional só faz atendimento com máscara N95, protetor facial, touca descartável, Propé, que é uma proteção para os pés, também descartável, avental descartável e, além do mais, temos cuidados com o paciente, como também colocamos Propé no paciente. O paciente ele faz bochecho com peróxido de hidrogênio para diminuir esse risco de contaminação com micro-organismos e toda a superfície do consultório ela é desinfectada e também o material são esterilizados. Tá certo. Muito obrigado à dentista Ruth Máximo que participou conosco, citando que os consultórios estão trabalhando e também na rede pública há atendimento para situações de extrema necessidade. A UPA do Vassoural, por exemplo, atua 24 horas por dia aqui em Caruaru, prestando atendimento para quem chega com situações assim de extrema necessidade, como a gente citou. Almir, a gente volta contigo agora. Valeu, viu, Magno? A gente ainda volta a conversar aqui nessa edição do AB1 ao vivo. Agora, fazer uma pergunta para você. Você já deitou na cama e ficou rolando para lá e para cá, sem conseguir pegar no sono? Ou então já despertou no meio da madrugada e não conseguiu mais dormir? Pois é, esse é um mal que muita gente vem enfrentando, principalmente agora, durante essa pandemia. As preocupações e as incertezas são tantas que às vezes parece que a nossa mente está ali, trabalhando direto e não consegue descansar, relaxar. É a tal da insônia, não é? É esse o assunto que a gente vai tratar agora com a psicóloga